É pai. É pai, só pai. Bem, pode baixar, pode baixar, pode baixar. Ok. Todo mundo achou? Quem não achou vai escutando. Parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola. Quem não conhecer vai a conhecer a partir de hoje. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai, ele disse, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei. Amém? 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 Vamos escutar aqui, né? Para fugir aqui do assunto. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e uma sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-os, e comamos e nos alegramos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Amém? Quem conhecia essa passagem? Amém ou não amém? Quem não conhecia vai ouvir eu falar agora desse texto, né? O que a gente leu aqui? A gente leu que eram 2 filhos lá, né? 2 filhos. E esses 2 filhos tinham uma fazenda com o pai, né? Muito rico. E o que aconteceu? O filho mais novo, né, disse assim, pediu para que o pai repartisse a fazenda. Ó, eu quero minha parte da herança. Eu sei que vocês todos têm herança aqui. E ele disse: olha, eu quero a minha parte da herança. E o pai não pensou 2 vezes, pegou a fazenda, partiu, né? E poucos dias depois, o filho mais novo disse assim: pai, eu vou embora. Eu vou para outro lugar. Eu vou conhecer o mundo lá fora. E foi conhecer o mundo lá fora. Quando chegou lá, o que aconteceu? Ele gastou o dinheiro todinho que tinha. Olha só. Muito dinheiro, muito rico, mas gastou o dinheiro todinho que tinha. Chegou ao ponto de não ter nada e ninguém ajudar ele. E o que ele fez? Vou trabalhar. E arrumou um serviço de guardar porcos, né? Uma pocilga. E quando chegou lá, o pessoal que dava comida para os porcos não queria nem que ele comesse as bolotas, os bolos de comida, de resto de comida que vinha para os porcos. Eu lendo esse texto, eu comecei a meditar nele, na forma que o nosso pai, ele trabalha.
Deus ama cada um de nós aqui incondicionalmente, como eu já fui dito. E Ele dá livre-arbítrio a você, para você fazer o que você quiser. É ou não é? Você não faz o que você quer? Faz ou não faz? Do jeito que você quer. Mas raramente nós fazemos aquilo que está na vontade de Deus. Por que vocês estão aqui hoje? Por causa do churrasco ou por causa da palavra? Churrasquinho bom. É ou não é? Churrasquinho bom. Mas a coisa mais importante está aqui, Jesus Cristo. Aquele que te deu a vida, que te deu o fôlego, aquele que te dá saúde, que restaura, aquele que te abençoa, aquele que faz o teu coração bater, aquele que transforma a tua vida. E esse jovem, olha só, para a galera que é jovem aqui, esse jovem, ele queria conhecer o mundo. O que é que tem lá fora no mundo? Eu agora imaginei aqui, né, que você não tem muito para onde ir. Tem muito para onde ir aqui? Tem ou não tem? O que é que vocês fazem? Vai para a escola, né? Vai para a escola, vai para casa, aí vai arrumar a casa, varrer o terreiro, aí anoitece, aí vai assistir televisão ou brincar no celular, aí amanhece, a mesma rotina, vocês não tem muito para onde ir. Não era diferente com essa juventude, com esse jovem que estava aqui, esse jovem da Bíblia. Não era diferente. Ele queria conhecer um mundo diferente, um mundo que daria prazer. O que é que ele fez? Ah, pai, eu quero ir embora, eu vou para outro lugar, eu quero conhecer pessoas novas, eu quero conhecer o mundo. E o pai disse o quê? Tudo bem, quer a sua parte da herança? Tome aqui. E ele foi. Maior decepção da vida dele. Quando a gente tem dinheiro, todo mundo quer estar perto, é ou não é? Meu irmão, quando a gente tem dinheiro, todo mundo quer estar perto. A gente arruma parente de onde não tem. Quando a gente tem dinheiro. Ai, um de vocês aqui ganhou na loteria sem jogar. Imagina aí, ganhar na loteria sem jogar. É um milagre, né? Não é? Alguém jogou, aí você ganha na loteria. Aí a vizinhança toda sabe que você ganhou. Eita, irmão, agora tá milionário. Vou pedir um empréstimo a ele. Todo mundo chega perto, né? O nosso mal é que muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas por interesse. E essa galera aqui, esse jovem, ele tinha amigos, ele tinha muitos amigos na cidade que ele foi. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. Mas você observa aqui no texto, quando acabou o dinheiro dele, apareceu algum amigo para ajudar ele? Apareceu? Não apareceu nenhum amigo para ajudar ele. O que é que ele foi? Ele foi procurar emprego. Trabalhar, né? Quando ele chegou lá, que arrumou aquele emprego na Pocilca, que, né, viu a situação difícil da vida dele, olhando aqui, ele começou a imaginar na cabeça dele o seguinte: meu pai é rico, tem muito dinheiro, e eu estou aqui sofrendo. Já sei o que eu vou fazer. Vou pedir, vou voltar para casa. Quando chegar lá, vou dizer a ele que não sou digno de ser filho dele. Eu não sou digno de ser filho dele, mas ele me trata como um trabalhador. Olha, o primeiro ponto que a gente pode enxergar aí é que na hora que o cara errou, que entendeu que errou, ele se arrependeu. Foi ou não foi? Ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele pegou o dinheiro do pai dele e gastou todinho o dinheiro do pai dele, a parte dele, no caso da herança dele. E aí, quando isso acabou, ele se arrependeu. Já tinha aproveitado, já tinha se prostituído, já tinha fumado droga, não sei se existia, mas com certeza ele aproveitou de tudo que tinha no mundo lá. Tudo que tinha no mundo. E aí, ele se arrependeu. Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele e vou dizer a ele que, olha, me arruma um empreguinho aí, assim com seus trabalhadores, e eu fico satisfeito. Eu fico satisfeito. E Deus ama a gente de forma sobrenatural. Aí ele bota as mochilas nas costas
se é que tinha. E quando ele ia voltando lá longe, olha lá, quando o pai olhou, disse: aquele é meu filho. A situação do cara, eu acredito, né, eu imaginando o texto de quando ele voltou, ele deve ter voltado todo maltrapilho, rasgado, todo sujo. Aquela situação, é a mesma coisa quando a gente vai para o mundo, quando a gente é do mundo, quando a gente vem para Cristo, a gente vem todo quebrado, todo maltratado. Você pode até estar aí com a roupa bonitinha, linda, lindo, mas por dentro está podre, maltratado. E quando o pai viu aquele homem vindo, ele reconheceu o filho dele. Eu vou dizer porque muitas vezes a gente reconhece as pessoas. Às vezes pelo andar, eu não é. Pelo andar, e eita, aquele é fulano. Às vezes por trás, o jeito, a gente eita, aquele é fulano. E o pai reconheceu o filho muito longe. Ele não pensou duas vezes, o pai. O pai correu, abraçou ele, viu a situação do filho. Esse é o pai, esse é o nosso pai. Estou falando agora do Pai do céu. Da mesma forma que nós, muitas vezes estamos aí, não sei como é que está a situação de vocês aí, mas Deus tem olhado para cada um de vocês. Deus tem amado cada um de vocês. Você imagina a situação desse jovem. Ele veio do mundo todo quebrado, todo acidentado, provavelmente rasgado, com fome, maltrapilho, fedendo, sujo, de porco. Estava daquele jeito. O pai não olhou a situação. O pai abraçou. Diga, abraçou. O pai abraçou ele. E ficou alegre. O filho estava perdido. O filho estava morto. E reviveu. Por causa do arrependimento. Eu fiz uma pergunta hoje. Quem não pecou hoje? Quem foi que não pecou hoje? Levanta a mão. O irmão ali não pecou não. Não tem quem não aconteça isso. Por pensamento, por palavra, por atitude, você peca. Todo dia. Todo dia. Às vezes é uma besteira que a gente pensa, eita, pequei, Jesus. A gente peca, a gente erra. Ninguém é perfeito. No dia que você chegar a ser perfeito, pode ter certeza que Jesus vai levar você para o céu. Porque você está perfeito. Você não pecou, não peca. Bom, está pronto, sobe. Vem para cá, vem morar no céu. Mas nós pecamos e nós erramos todos os dias. E aquele jovem, ele estava todo quebrado, ele estava sujo, cheio de pecado, mas ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E Deus perdoou, o pai perdoou ele. O pai não se importou com o dinheiro que ele tinha gastado. Não se importou com o dinheiro que ele tinha gastado, mas ele olhou a situação do filho que precisava de ajuda, de mudança. E eu queria ensinar para você 3 coisas que aconteceram nesse texto. A primeira delas é quando ele disse assim: traga roupas para esse filho. Quando ele disse traga roupas limpas, provavelmente era uma roupa limpa, uma roupa cuidada. Da mesma forma acontece com a gente. A gente não está lá no pecado, né? Não está lá no pecado? Aquela situação toda. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o que é que acontece? Ele nos dá novas roupas. Ele muda. É como se, quando a gente não serve a Ele, é como se tivesse uma mancha, a gente fosse todo sujo. E quando a gente diz: Senhor, eu te quero como meu Senhor e Salvador, mude minha vida, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero te servir hoje. Aí o que é que Jesus faz? Ele traz uma nova roupa. Ele muda. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês percebem, que quando uma pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, ela muda de atitude. Quem já percebeu isso aqui, levanta a mão.
pessoa aceita Jesus, aí muda de atitude. Ela não é mais aquela pessoa ignorante. Diminui bastante, né? Diminui. Continua um pouquinho, mas diminui. Agora eu lembrei, cadê a... Estava contando uma história lá. Eu vou contar a história, só abrir um parênteses. O cara era um matador. Era um matador, aceitou Jesus. Olha só. Era um matador, aceitou Jesus. E agora os caras queriam matar ele. Os caras queriam matar ele. Aí o que é que aconteceu? Isso é a Jane contando, viu? Cadê a Jane? Tá dormindo, é? Tá dormindo. Ok, deixa ela lá, dormindo. A gente tá cansado. De tarde é quando eu sei. E aí, os caras chegaram, ele estava sentado na calçada, com o jornal aqui na frente. E os caras tudo armado, aí parou na frente, aí pegou a foto. Ele tinha aceitado Jesus, né? Servia a Deus, tal. Deus tinha mudado, transformado a vida dele, tinha mudado. E quando os caras mostraram a foto para ele, disse: olha, a gente está procurando esse cara aqui. Você conhece? Olha só, o que é que Deus faz? Aí ele pegou a foto, quando ele olhou a foto dele. Quando ele olhou a foto dele, provavelmente ele imaginou, né? Estou morto. Só que os caras olharam para ele, não enxergaram ele. Na foto, estava a foto, mas o cara que estava lá não era o cara da foto. Imagina isso, o que é que Deus faz na vida da gente? E aí, os caras disseram: rapaz, você não conhece não, você tem certeza? Aí, ele disse: não, conheço não. Mas era ele. Aí disse: me dá um pouquinho d'água aí. E ele, né, com certeza ele disse: tá bom, vamos. Aí foram entrando dentro da casa, as fotos dele estavam em cima lá, no lugar lá. E ele, quando o dono da foto, né, quando viu, aí baixou logo os porta-retratos para os caras não ver. E os caras entraram dentro da casa dele, conversaram com ele, foram embora e não matou ele. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na vida desse homem, mudou e cegou os caras que queriam matar ele. Os caras estavam com uma foto, era só olhar a foto, olhar pro cara, reconhecer, era ou não era? Mas sabe o que é que Deus fez? Salvou a vida dele. Salvou a vida dele. Sabe o que é que Deus faz com a gente? Ele salva as nossas vidas. O cara estava perdido, o cara matava, o cara fazia, era um assassino, mas Deus mudou a vida dele porque ele passou a servir a ele. Deus é grande demais, meu querido. Então esse jovem aqui, quando recebeu essas vestiduras, representa a transformação. Ou seja, você sai do que era morte e passa a ter uma vida em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus tem um projeto de vida e Ele quer você. E Ele vai salvar você. A primeira coisa que Ele faz é te dar umas vestes novas. Ah, e agora? Vamos supor que você já aceite Jesus hoje, né? Os que ainda não estão servindo de verdade a Deus. E agora? Vou sair daqui com as vestes brancas? Será que vai ou não vai? Quem acredita que vai sair com as vestes brancas? Vai, não vai não? Mas você vai sair vestido fisicamente ou espiritualmente? Espiritualmente. Fisicamente não vai acontecer não dessa forma. Estou falando de duas formas em paralelo aqui. Nesse texto, o cara trouxe umas vestes brancas para ele. Brancas não sei que cor era, mas era limpa. Mudou aquilo, a vida dele. Aí ele disse: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero que o Senhor me trate como dos empregados. Eu quero, arruma um emprego aí para mim. E ele disse: não. Continuando, ele disse: traga um anel para ele, para colocar no dedo dele. Veja o amor do Pai. O que é que significa o anel, a aliança? União, compromisso. Tem dono, né? Tem dono. Tem dono, compromisso.
tanto de um como do outro. Eu tenho dono. Eu tenho dono. Você também tem dono. Não é esposa nem esposa, ou a galera jovem que não é casado, mas tem Jesus como dono. Amém? Você entende isso? Deus, ele renovou a aliança com esse jovem. Pai, não, peraí, não é assim não, meu filho. Você não vai trabalhar não. Eu quero renovar a sua aliança. Então ele renovou a aliança dele. Já tirou todo o jugo dele. Renovou aquela aliança. E aí, ele disse mais. Que a situação do cara estava difícil. O cara vinha maltrapilho, descalço provavelmente. Que na hora que ele disse, tragam uma sandália e coloquem nos pés dele. Estava quebrado. O negócio estava feio. E colocaram a sandália nos pés dele. Sandália, né, a gente estudando, ela dá assim, lá em Efésios fala da preparação do evangelho da paz. É tipo o conhecimento, o entendimento. Quando eu passo a conhecer a palavra de Deus, eu passo a ser diferente, eu passo a ter um pensamento diferente. E Deus restaurou a vida deste jovem. Lógico que sempre vai ter aqueles que têm inveja, é ou não é? Quando Deus entra na sua vida, muda a sua vida, faz você diferente, aí as pessoas vão ter ou não vai ter inveja de você? Vai, porque o próprio irmão dele teve inveja dele. Mas como é que é? Como é que pode? Porque além de trocar as vestes dele, dar a aliança, botar a sandália nos pés, ele disse, mata um boi e vamos festejar, porque o filho que estava morto ressuscitou, estava perdido e foi achado. A alegria do pai quando recebe o filho de volta. Deus, muitas vezes a gente está numa situação que diz, Deus não me perdoa mais. Deus não me perdoa mais, mas Ele perdoa você. Vai pensando aí. Se eu quisesse servir a Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, será que Ele ia me aceitar? Diga, vai. Ele vai, viu? E aquele jovem, ele foram festejar, o jovem estava perdido, foi achado, mas sempre tem os invejosos. Aí o irmão dele disse assim, não dá para entender, olha só, não dá para entender. E às vezes a gente faz isso, julga as pessoas. Esse teu filho aí, ó, esse teu filho pegou o teu dinheiro, foi festejar aí, gastou o teu dinheiro todinho, agora ele volta liso, todo arrebentado, aí você dá uma veste nova, dá uma aliança, calça sandália e ainda mata um boi, e eu que vivo aqui com o Senhor direto, nunca peguei um boi para comer com meus amigos. E ele faz entender, ele disse, olha, esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. A preocupação de Deus com cada um de nós é a salvação. Amém? A salvação. E Deus, Ele tem esse projeto para as nossas vidas. Mas eu preciso querer. Por isso que quando diz assim, você ama Deus? Amar a Deus não é fácil. Amém? Amar a Deus não é fácil. Amar a Deus significa renúncia. Renunciar àquilo que eu gosto. Renunciar. Eu acho que foi a Jane que estava falando. Crente, às vezes a gente... crente dança. Dança ou não dança? Dança, né? A gente não vai dançar daqui a pouco com a galera aí. Crente festeja? Festeja sim. Come carne com força. É ou não é? Agora, crente toma uma. Toma refrigerante, né? Suco, chá. Aí, por que não pode tomar uma? Porque você vai fazer besteira. Você é templo do Espírito Santo. A bebida, ela dá brecha para que o diabo use você. E muitas vezes a gente bebe, né? E a gente não, né? Deus me livre na hora dessa.
Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 49 anos. Parece ter 20, né? Mas 49 mesmo. Eu coloquei, quando eu tinha 6 anos, o cara colocou, o dono da bodega lá, colocou 2 doses para mim e para minha prima de pitu. E eu tomei. Foi a primeira vez que eu bebi na minha vida. Tinha 6 anos. Tem ideia? A dose eram uns 2 dedos de pinga. Olha, foi tão assim que eu nunca esqueci disso. Quando a segunda vez alguém colocou, meu tio disse assim: quer fumar? Eu disse quero. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Quer fumar? Eu disse quero. Aí ele disse: toma aí. Aí eu botei, ele disse: toma logo 2. Aí eu fui lá pra cozinha, me deu cigarro na boca, comecei a fumar. Meu pai sentiu o cheiro. Aí foi devagarzinho, quando chegou lá, eu no canto da parede aqui, ó. O pai olhou assim, pá! Pronto, meu irmão. Serviu até hoje. Acabou-se. Eu já sei que fumar não dá certo. A segunda vez que eu bebi, eu já era noivo, né? A minha filha é Ana Isabel. Fica de pé, Isabel. Essa é minha filha, minha gente. Tem 15 anos, completou dia 18. 15. Pode ser não. A segunda vez foi antes de... Eu já era noivo. Aí eu fui beber uma cerveja, gente. Eu tava com sede. A minha sogra me expulsou logo de casa, porque eu namorava, né? Dia de domingo. Eu ia logo cedo para namorar, passava o dia todo que só queria ir às 10 horas da noite para casa. Só que eu morava numa cidade vizinha. E aí ela disse: olha, tem gente que faz assim, né? Significa o quê? Vaza. Aí eu digo: ó, vou ficar mais não, vou embora. Aí fui embora. Aí eu com a sede. Aí o cara disse: vamos tomar uma cerveja. Eu digo: bora. Eu era ligeiro. Ei, irmão, só tomei uma cerveja. Tava com sede, tomei logo tudo de uma vez. Aí a distância para onde eu ia pegar o carro era como daqui naquela casinha branca, lá em cima. A estrada era bem larga, que passava os caminhão grande. Aí eu comecei a ir, né? Puxa, ficou estreita que eu ia aqui, ó. Aí eu disse: nunca mais eu coloco bebida na minha vida. Porque eu sei que ela tira você do sentido. E a Bíblia diz assim, que nós temos que nos embriagar do Espírito. Tem gente que confunde isso, tem que se embriagar mesmo. Não se embriaguei com vinho, mas com o Espírito Santo. Amém? É isso que Deus quer de cada um de nós. Eu renunciei isso. Desde da minha infância, adolescência, eu renunciei isso na minha vida. E eu quero mostrar isso para vocês, de forma que vocês entendam que a vida está longa. Hoje o mundo oferece muita coisa boa por aí. Oferece ou não oferece? E a gente muitas vezes cai, mas o que é que Deus quer? Eu passei a servir, aceitei Jesus, eu tinha 21 anos. Faz um bocado de tempo já. Eu tinha 21, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O povo diz assim: poxa, você é doido, cara. Você é maluco, meu irmão. Tu novo, 21 anos. Tem que se divertir aí, cara. Tem que. Eu gostava de discoteca, né? Não sei se eu já contei pra vocês aqui, mas eu dançava um break, meu irmão. Quem conhecia Michael Jackson aqui? Quem conhecia? Michael Jackson? Ah, não é o Michael não, viu? Não é o Michael Jackson. Todo mundo conhece Michael Jackson. E eu conhecia e dançava. Dançava com força, meu irmão. Aquelas cacoetas que ele faz lá, fazia tudinho. E depois, agora não dá não. Eu dançava tudo. O negócio era bagaceira mesmo. Eu quando chegava lá na Sinibu, quem conhece a Sinibu aqui já ouviu falar, o irmão José, ele já trabalhou lá.
Eu morava na Sinibu e tinha uma cidadezinha, tinha um clube, né? Um clube de festa. Eu andava, não sei se vocês alcançaram, a galerinha nova aqui não alcançou não, mas quem alcançou aquelas fitinhas cassete? Fitinha cassete, sabe o que era que eu fazia? Eu gravava todas as músicas que eu dançava naquelas fitinhas. Quando eu chegava lá no clube, aí todo mundo dançando, né? E eu só aqui, esperando minha vez. Aí o cara que era o DJ, né, ficava lá botando as músicas. Eu chegava lá e dizia, ó, depois tu bota essa fita aí que eu quero dançar. Meu irmão, nunca. E aí todo mundo ficava rodeado, meu irmão. Eu começava a dançar, todo mundo parava, era sério mesmo. Todo mundo parava e ficava tudo arrodeado olhando. E eu pá, cá, ia pra lá, vinha pra cá, andava pra trás e tudo, e break pra lá e o povo tudo olhando, chamava atenção. Aí quando terminava minha fita, pô, parou. Aí botava a música de novo dele que dançava. Eu ia-me embora, já dancei, já dei meu showzinho. Mas eu dançava, Quem conhece as danças de gafieira aqui? Gafieira, quem conheceu? A irmã que deve ter conhecido, deve ter dançado também, né? Nunca dançou na vida. Eu dançava gafieira, meu irmão. Eu era boca quente. Mas, depois que eu aceitei Jesus, há quase 30 anos atrás, eu desaprendi. Hoje a minha esposa diz, vamos dançar na dança profética. Eu digo, rapaz, bora, agora o negócio aqui é meio duro, viu? Perdi todo o estilo. Mas porque Jesus me libertou, Jesus me deu uma veste nova. E digo, não me arrependo. E sempre digo assim, se é de eu voltar para esse mundo aí, esse mundão aí do cão, eu prefiro que Jesus me prepare e me leve do que ficar aí nesse mundo. Não tem nada para oferecer para ninguém, mas sim a morte. E muitas vezes a gente quer que Deus resolva as coisas, né? Da gente, não é assim que Deus... Quando a gente está naquele desespero, aí a gente diz, Jesus, meu Deus. Mas a gente não quer pagar o preço por isso. Quer pagar o preço? Não quer pagar o preço. A gente saiu, a gente está combinando já quase 2 meses, né, Mike? É mais, eu acho. Já está agendado a vinda para cá. Essa semana foi a semana para agendar tudo. Quando foi ontem, a Jeane diz, olha, o carro ainda está resolvendo. Digo, Jesus, crente, a gente não vai chegar lá não, é? Mas aí teve um momento que eu disse, eu estou ficando preocupado já. Mas aí a gente, não, relaxa que o negócio vai dar certo, em nome de Jesus e Deus, e a gente está aqui. Quando foi 5 horas da manhã, eu estava acordado já. Todo dia, meu irmão, é 5 horas da manhã. Para trabalhar, e hoje também 5 horas da manhã. E para a gente vir para cá, para trazer a palavra, para celebrar com vocês, para glorificar o nome de vocês, para glorificar o nome de Deus com vocês. Amém? Então, o que acontece? Esse homem da palavra, esse filho pródigo quer dizer assim, gastador, né? Aquele que gasta muito, aquele que não tem paciência com dinheiro, quando está com dinheiro na mão gasta. Então é um gastador. Pródigo, que significa gastador, esbanjador. E a gente precisa não ser assim. Mas tem gente que pensa que filho pródigo é porque voltou, mas não é. Filho pródigo é aquele que gasta muito, esbanja. E você não é um esbanjador, porque Deus controla a sua vida. Amém?